penúltima live, nossa penúltima live sobre o perdão e vários temas. E hoje a gente vai falar sobre filhos, sobre gerações, sobre como o perdão impacta na sua geração. E aí, você tá preparado para esse bate-papo? Eu chamei uma convidada, vocês não têm noção, direto dos Estados Unidos. Ela está arrasando nos conteúdos sobre filhos e tá trazendo assim umas pautas tão relevantes. Eu tô amando acompanhar, então eu convidei ela para que você também conheça esse trabalho maravilhoso e possa segui-la também, porque vai só acrescentar. Realmente tem algo para te acrescentar. Olha, o meu filtro não tá ficando. Oi! Oi! Oi, Que bom que deu Ellen! certo depois de tantas idas e vindas. Sim, sim, ainda com dificuldade essa semana, mas que bom que deu certo. Menina, não, e essa semana eu fiz tanta coisa. Aí tava nevando. E Sim, aqui tava chovendo, chovendo. Então, pensa, o trabalho da casa prolifera, né? oh Cresce assim, yes, oh acumula. yes, oh E yes. aí fazendo live e trabalhando. Meu Deus do céu. Mas a gente dá conta, no final dá tudo certo. É Sai ali verdade. uma data errada, mas Oi, Ellen, e você tá me ouvindo tranquilo? Tá tô bom te o ouvindo áudio? bem. Só Que enquadra bom. melhor o seu rosto para ficar assim bem, o Deixa eu ver como é que pessoal começar a te ver. tá. Peraí, que eu... Isso, que você se arrumou toda, tá maravilhosa, que tiara Ai, linda. eu estava num evento com umas mulheres maravilhosas também, um encontro que a gente tem aqui com algumas amigas. E eu vim direto pra cá, essa Ai, correria que também. bom. Que bom, Ficou muito melhor obrigada. o enquadramento aí? Deu uma melhorada, mas ainda Eu tá tô no muito para iPad. lá. Deixa eu ver Dá aqui. uma. Isso, melhorou, Agora melhorou. melhorou, né? Tá, é porque Pois, olha, ah, eu quero eu te tava. agradecer por ter aceitado esse desafio, né, esse convite de falar de um tema assim tão importante, mas que também é um tema muito difícil. E eu tô Sim. amando acompanhar o seu conteúdo de filhos, viu? Ai, obrigada. Amando o seu novo trabalho. Nós precisamos sim de vozes ativas aqui nas redes para propagar o reino dos céus. E o Sim, assunto de paternidade é um assunto muito relevante, sim, né? É um assunto muito necessário para a nossa geração que está assim muito perdida em relação a tudo. é Então, verdade. seja muito bem-vinda e deixa Deus falar através da sua vida. Sim, obrigada. Eu queria só me apresentar, né? E A Ellen falou boa. aí um pouquinho. Eu tenho esse projeto chamado Filhos Reais, né? É um projeto assim que o Senhor, né, me deu. E meu nome é Luana, né? Como a Ellen já falou aqui, eu sou mãe de dois, eu tenho um menino de 15 anos, uma menininha de 10. E nós moramos aqui nos Estados Unidos, né? Eu lidero o Ministério Infantil, o Ministério com Crianças na minha igreja hoje já fazem 7 anos que a gente está liderando, né? Trabalhando com as crianças, com as famílias, com as mães. Então, a gente está aí dentro desse universo infantil já há muito tempo, né? Na verdade, eu sou professora de educação infantil já, né, há mais de 20 anos. E o Senhor me inseriu, né, dentro desse mundo infantil e a gente tem caminhado aqui, inclusive com as mães agora, né, nessa orientação parental, que é o que a gente desenvolve ali no Filhos Reais. E a Ellen trouxe um tema que eu amo falar, né, até porque envolve muito a minha vida também, né, aquilo que eu vivi, que é sobre o perdão e as gerações, né? E eu confesso que eu fiz um monte de anotações e aí, um pouquinho de tempo agora, o Senhor começou a mudar algumas coisas aqui no meu coração. E a gente vai conversar, né? Eu não vou trazer aqui uma aula, mas a gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo sobre esse assunto, né? E quando a gente fala de gerações, né? A gente entende que Deus é um Deus de gerações, né? Ele é um Deus geracional. Para Deus, a nossa história não começa na gente, não termina na gente, né? Esse Deus que habita a eternidade, a visão dele é muito maior do que a nossa, né? E então a nossa história nunca é contada só em nós, né, Ellen?
Eu sempre costumo falar para as mães assim que algo que sempre me chamou a atenção na palavra é quando a Bíblia vai contar a história de Jacó, de José, ele fala assim: a história de Jacó é essa. José tinha 17 anos. E eu sempre me questionava, gente, por que que vai contar a história de Jacó, mas começa falando sobre José, né? Vai falar de José, mas fala que é a história de Jacó. Porque justamente a nossa história, ela é continuada nos nossos filhos, né? Ela não para em nós. A nossa história, ela é continuada na nossa descendência. E por isso, né, Deus é um Deus de gerações. Então, aquilo que atinge a minha vida, ela não fica só em mim. E por isso que o perdão, ele é tão essencial na nossa história, né? E aí eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a vida de José, né? Que foi o que Deus realmente trouxe assim no meu coração. Eu planejei falar várias outras coisas, mas ontem à noite mesmo eu estava conversando com o Rafa e a gente estava assim, meditando, né, sobre a sequência de fatos que aconteceram nessa família, né? A gente sabe que Deus escolheu Abraão para ser o pai de multidões, para ser, né, o pai do povo de Deus, né? Todos nós viemos dessa descendência de Abraão. Mas você vê que Abraão ele teve algumas limitações, como todos nós, né? E ali pelo meio do caminho ele se viu numa situação em que ele precisou mentir, né? Ele falou que a Sara era sua irmã por conta de medo, né? Alguma, como é que fala? Alguma intimidação ali que ele sofreu naquele momento. Ele foi e mentiu. E aí, quando você vai para a vida de Isaac, que era o filho de Abraão, você vê a mesma história se repetir. Isaac vai lá e mente sobre Rebeca, ao ponto do rei, né, quase se deitar com ela e aquele povo ser amaldiçoado. Por quê? Porque ele também sentiu medo. Então você vê que foi um padrão repetido ali, né, que passou de uma geração para outra. E aí quando chega em Jacó, que é o filho de Isaac, o que que acontece? Ele se torna um enganador. Então você vê que o avô mentiu, o pai mentiu, e aí o neto vem e se torna uma mentira. Ele passou a enganar. Então, e aí ele vai, engana o pai naquela situação, né, de se vestir ali com as roupas e tudo, e se passar pelo irmão. E ainda foi criado num ambiente de favoritismo, né? Porque o pai amava Esaú, né? A Bíblia fala que Jacó declara isso, né? Que amava Esaú. Então, Isaac, né? Amava Esaú. Então, Jacó, ele é criado nesse ambiente. E aí, quando ele vai gerar José, o que que ele faz? Ele traz esse mesmo ambiente para aquele lugar, cria José dentro desse favoritismo, que vai atrair o quê? A mesma atitude dos outros filhos, porque aí os filhos vão lá e enganam o pai. Eles vendem o irmão e vem e mente para o pai. Então, quando a gente olha toda essa história, a gente vê todos esses padrões que foram sendo repetidos ao longo das gerações. E isso acontece, né? Aqui a gente está falando sobre pais, mas essa história é sobre pais, mas a gente trazendo para a nossa vida como mães, é o que muitas vezes acontece conosco, né? Então a gente tem lá uma avó que foi uma mãe autoritária, que foi uma mãe que não gerou vínculo com os filhos, que foi uma mãe mais seca, e aí tem ali uma criação, né, sem um vínculo, sem um apego emocional com a criança, aí vem a mãe criada nessa situação, se torna aquela mãe que vai repetir esses padrões, e assim o ciclo vai sendo gerado, a gente vai se tornando pessoas amarguradas, que muitas vezes a gente vai refletir isso nos nossos comportamentos, às vezes inconsciente, sem saber que a gente carrega, né, essas marcas, só que a gente também está marcando os nossos filhos, né? Então, assim, eu sempre costumo falar, eu até tô com uma folha aqui do que eu tinha anotado, mas, né, vamos supor que essa folha branca, que fosse uma folha branca, eu sempre costumo falar isso, que a vida dos nossos filhos é como se fosse uma folha branca, certo? E se a gente começa a tratá-los, né, da mesma forma que a gente foi tratada, e
muitas vezes nas nossas bagagens tem muitas pedras, muito peso, certo? E aí a gente começa a tacar pedra neles também, repetindo esses padrões. Com certeza, eles vão ser marcados. Em todos os momentos na vida dos nossos filhos, eles vão ser marcados, né? A gente não existe um pai perfeito que não vai deixar marcas nos seus filhos, certo? E a vida deles é como essa folha, eles não vão mais ser desamassados, vamos dizer assim. Não tem como a gente tirar as marcas que a gente deixa nos nossos filhos, certo? Só que a gente também tem uma possibilidade, que é o quê? Da mesma forma que eu só peguei a folha e amassei, eu posso também, vamos supor, fazer aqui. Deixa eu tentar fazer para você ver aqui. Eu sempre gosto de dar esse exemplo quando eu vou falar com algum pai, alguma coisa assim. Eu não sei mais fazer um aviãozinho. Mas eu estou fazendo aqui muito rápido, mas vamos dizer que virou um barquinho, certo? Uhum. Da mesma forma que eu posso somente amassar a vida dos meus filhos, eu posso também produzir marcas que vão dar destino. Porque essa folha virou um barquinho. Então, marcar a vida dos nossos filhos, nós vamos marcar. Agora, como marcar é que vai determinar o destino deles, né? Então, essa questão do perdão é algo muito sério. Por quê? Porque aí você vê esse padrão sendo repetido na vida aqui de Abraão, Isaac e Jacó, certo? E todas as sequelas que eles viveram, porque o próprio Jacó teve que fugir de casa, e quando ele voltou, ele já nem pôde mais encontrar com seu pai, com sua mãe, né? Então, assim, tiveram os filhos longe, teve que viver longe dos filhos. E aí, quando você vê o que ele faz com José, e os filhos enganam ele e mentem para ele, né? Que é esse padrão que foi sendo repetido, veio mais uma consequência dele viver longe do filho. E aí o que me chama a atenção é o poder do perdão, que é esse o tema, né, da nossa live aqui. Porque aí José vem e quebra esse ciclo. Por quê? Porque ele poderia ter ficado ressentido, né? Continuado carregando um ódio amargo, porque ele passou, né, muitas situações que não precisava, entre aspas, né, que ele passasse. E ele foi traído, foi vendido, e ele poderia ali ter permanecido nesse lugar, né? Que a gente sabe de muitas vezes quando a gente é traída, a gente passa a viver num lugar de amargura, de desconfiança, certo? De dureza emocional. E aí o que o José faz? No meio daquela circunstância toda ali que a gente já conhece, ele decide perdoar. E no meio desse perdão, o que é interessante? No meio de toda aquela história dele ali, ele gerou 2 filhos. E aí você vê que ele não reproduziu aquilo que ele viveu. E olha, é tão forte isso, por quê? Porque quando você vai ver o nome dos filhos de José, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. O nome dos filhos dele, né, se chama Manassés e Efraim. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer a dor. E Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar na terra da aflição. Ou seja, ele não deu identidade aos filhos a partir da dor dele. Mas ele deu uma identidade a partir da perspectiva de Deus. Você vê que ele fala, Deus fez. Então, e o que aconteceu com os filhos dele? Por que ele decidiu perdoar? Quando Jacó morre, né, e Jacó vai abençoar as tribos, Jacó, ele vira para José e fala assim, olha, esses filhos que são seus, agora eles são meus. Assim como Rubem e os 2 primeiros filhos dele lá. Assim como Simeão e Rubem. Ou seja, Jacó adota aqueles meninos de tal forma que são 12 tribos de Israel, certo? Quando eles foram dividir as terras, José recebeu porção dobrada porque as terras foram divididas para Efraim e Manassés. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Através do perdão, um ciclo que foi quebrado,
Os filhos de José não só deixaram de aprender um padrão errado, mas eles desfrutaram de uma bênção que nenhum dos outros filhos das outras tribos Uau! desfrutaram. Eles Nossa! receberam uma terra. Eles receberam herança. Você não vê falando isso de nenhuma das outras tribos. Então, o Uau! perdão, ele tem esse poder de tirar a gente de um lugar, de entregar para os nossos filhos uma maldição, de entregar para os nossos filhos uma dor, né? Sequelas daquilo que a gente viveu, mas colocá-los num ambiente de bênção, de desfrute, de herança. Então, o perdão ele tem esse poder libertador na nossa vida. Agora, é claro que não é uma coisa fácil e Não nem é? da noite para o dia, né? Quando a gente É. fala de perdão, a gente lida com muitas dores, né? A gente lida com muitas histórias e coisas às vezes que são tão profundas que você fala assim, não tem como perdoar, certo? Mas eu costumo falar, até mesmo assim para as mães que eu acompanho, que o ponto inicial do perdão é a consciência. É quando você decide ser consciente de quem você é, daquilo que você faz, de como você age, para tentar se compreender, se entender, olhar para o seu passado, se acolher, e aí sim, né, dentro de um trabalhar do Espírito Santo, e muitas vezes até muita terapia, né, que a gente sabe hoje que o Senhor nos deu essa Sim, ferramenta poderosa, sim, para que a gente chegue nesse lugar de perdão e poder realmente, assim, trazer um ambiente de desfrute, um ambiente saudável para os nossos sim. filhos. E não continuar reproduzindo, né, padrões que vão feri-los, que vão marcá-los e que vão ser perpetuados. Né? Eu acompanho muitas mulheres que, quando você vai parar para ouvir a história delas, você vai ouvir que a mãe viveu algo muito parecido. Né? E hoje a gente tem aí a neurociência para até mesmo assim, respaldar aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo, né? Exatamente, Então, exatamente. assim, o quanto hoje os estudos mostram que os traumas eles são transmitidos dentro do ventre, né? Assim, a epigenética vem explicando isso que é, ela não muda o DNA, mas ela muda a forma do DNA se expressar. Então é como se ficasse uma memória de um trauma ali naquele DNA. Então a criança nasce, ela não nasce com trauma, mas ela nasce com aquela sensibilidade Um àquilo. registro, né? Um Um registro. registro. É. Exatamente. É interessante Então, você falar sobre a vida de José, porque assim, não foram coisas simples, né? Não foram coisas assim, isso. eu perdoo, ou foram marcas profundas, foi uma dor Sim. intensa, foi um processo muito árduo, talvez de muitos anos, né? De uma vida quase. Talvez Sim. não, com certeza. E é interessante você falar isso e falar dessa questão da restituição, né? É Sim. interessante essa perspectiva, porque é uma perspectiva tão bíblica e que Sim. muitas vezes, por nós sermos atemporais, Uhum. por a gente estar preso à circunstância, aquele momento, a gente não consegue entender que existe uma coisa maior do que aquilo que eu sofri. Que Sim. eu acredito que foi o que José entendeu. Exato. Ele percebeu que o propósito dele era maior do que Exatamente. as dores. Então, peraí, eu Uhum. vivi tudo isso lá atrás para que Deus me fizesse chegar aqui e eu construísse algo maior. Maior. Então, a Para partir gerações, disso, né? tudo que ele passou deixou de ter o peso que deveria ter. E talvez quem está ouvindo a live possa estar nessa situação, né? De pensar assim, o que eu sofri foi muito grande. Apesar da gente ouvir muito isso hoje, né? Deus Sim. vai te usar naquilo que você sofreu, no seu trauma. Mas ainda existem muitas pessoas presas. Ainda Sim. existem muitas pessoas cativas ali das suas dores. Sim. E Sim. que não conseguem visualizar a bênção do Senhor Exato. nisso. Exato. Eu Nos, até, nos... eu até anotei assim que uma das coisas que nos leva a conseguir perdoar
é exatamente aprender a olhar pela perspectiva de Cristo. É a partir de Ah, Cristo. isso é muito É a interessante. partir dele. Então, assim, a Bíblia fala o quê? Que quem muito perdoa, muito ama. E quem muito ama, muito é perdoado, né? Quem muito é amado, muito é perdoado. Então, não tem como você. Eu quero dizer assim, quando você entende o tamanho do amor de Cristo pela sua vida e o quão miserável nós somos, e ele foi capaz de nos perdoar, aí nós entendemos que não há limite para nós perdoarmos, porque é através dele. Então, se eu que né, era tão falha e com todas as minhas debilidades, ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Só que não é uma habilidade nossa. Não é? Não, é uma habilidade do Espírito de Deus. Sim. Então, muitas vezes a gente fica cativo, fica preso em algumas situações, quando na realidade a gente precisa de se render ao Espírito Santo para que ele nos leve por esse caminho de cura, para que ele nos Sim. conduza nesse caminho de perdão. Porque é algo que precisa nascer a partir de Cristo, não é de nós. A nossa capacidade humana realmente a gente não tem capacidade para perdoar. Eu queria falar um pouquinho aqui do que eu vivi, porque casa muito com esse tema sobre nós não transferirmos, né, para os nossos filhos. E eu vim de uma história de orfandade. A minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos. E um ano depois, o meu pai faleceu quando eu tinha 11. Então, Nossa. eu cresci nesse. E fora que a minha infância, eu já era órfã de pais vivos, né? Porque meu pai era um alcoólatra, a minha mãe tinha uma doença, então ela ficava muito mais no hospital do que em casa. Então eu não tive um ambiente saudável emocionalmente, né? E aí, quando eles faleceram, veio todas aquelas sequelas da orfandade, o abandono emocional, né? É, 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 como é que fala? A dureza, né? Você vai ficando duro. E uma coisa que a orfandade rouba das pessoas é a capacidade de amar, porque você não é É amado, verdade. você não aprende a amar, né? Então, quando eu casei, me converti, eu tive um encontro com Jesus assim muito profundo, muito forte. E o Senhor curou, uma das primeiras coisas que o Senhor curou na minha vida foi a paternidade, foi essa orfandade. E eu me lembro de uma frase que o Senhor falou um dia para mim assim: nunca mais você vai dizer que você é órfã, porque você nunca foi órfã, você sempre foi minha filha. Então isso Glória a ficou Deus. tão forte no meu coração e dentre tantos processos de cura que eu vivi, eu gerei, né, meus filhos. E aí um dia eu estava conversando com o Isaac, ele tinha 11 anos na época, agora ele está com 15. E aí ele falou assim para mim: mãe, você nunca sentiu raiva de Deus por ele ter levado seus pais tão nova? Aí ele falou assim, porque eu não consigo imaginar o que eu sentiria se Deus levasse vocês. Ele tinha 11 anos. Aí eu falei assim, não, nunca senti raiva de Deus. Aí eu fui rir, né? Eu falei assim, você acredita que hoje eu agradeço tanto a Deus por eu ter vivido isso? Aí ele falou assim, como assim, mãe? Como assim você agradece a Deus por tudo que você já passou, né? Aí eu falei para ele assim, eu falei assim, filho, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria conhecido a falta dos meus pais. E talvez eu não conseguisse ser uma mãe tão presente como eu sou. Eu falei, então eu aprendi pela falta. Eu aprendi a ser uma mãe presente pela falta. Então eu decidi, né, ser intencional, ser uma mãe presente, porque eu já tinha conhecido essa dor lá atrás. E aí ele me falou algo, Ellen, que eu vou carregar para o resto da minha vida. Com 11 anos, ele virou para mim e falou assim: eu, mãe, vou fazer com os meus filhos como você faz com a gente, porque você aprendeu na falta, mas eu aprendi na presença. Ele falou assim: pela Glória a Deus. sua presença, eu aprendi. Ou seja, o meu filho desfrutou de um ambiente emocionalmente saudável e ele vai reproduzir esse ambiente. Agora, se eu tivesse trazido para a minha maternidade as minhas dores, as minhas faltas, aquilo que eu aprendi
né? Porque você imagina, a minha mãe era cristã, minha mãe era crente, o meu pai era alcoólatra, então era muito conflito dentro de casa, era muita briga, era muita falta de amor. E se eu tivesse trazido todas as minhas malas, né, com todas essas pedras dentro, a criação dos meus filhos seria bem diferente. Né? Então eu aprendi no curso, né, nesse curso da minha vida, e uma das primeiras coisas que Deus me levou, que eu acho interessante falar aqui, é que às vezes a gente precisa perdoar até aquilo que a gente não sabe, até aquilo que a gente não tem noção que precisava perdoar. Porque Sim. um dia Deus falou para mim assim: você precisa perdoar os seus pais. E eu falei assim, mas por que meus pais não fizeram nada? Aliás, ele falou assim: você precisa perdoar os seus pais pela morte deles. Eu falei, mas eles não tiveram culpa, eles morreram. Só que a minha psique, a minha forma de entender era um abandono. Porque Sim. a criança não, né, a construção psíquica dela, quando ela não tem a falta do pai e da mãe, aquilo o corpo sente como um abandono emocional. Sim. E aí o Senhor falou para mim: você vai precisar perdoá-los por esse abandono. Embora eles não tivessem culpas, mas por quê? Porque o perdão, ele é para nós. Ele é para nos libertar, para nos tirar desse lugar de cativeiro. Né? E aí, naquele momento ali, eu liberei a vida dos meus pais, perdoei, me acolhi como aquela criança que realmente foi abandonada. Mesmo que eles, né, fizeram algo que não queriam e que não estava no controle deles, mas foi a forma como eu senti. Então, a gente carrega muitos... Ai, eu mudei alguma coisa aqui. A gente carrega muitas traumas e muitas dores que às vezes a gente nem sabe É que está verdade. lá guardado. Né? E que se a gente não realmente não olhar para eles e não entrar por esse caminho de perdão, a gente vai reproduzir. A gente vai reproduzir algo que vai marcar de uma forma ruim a vida dos nossos filhos. E aquilo vai se perpetuando de gerações em gerações, né? Então, eu acho engraçado que às vezes a gente está aqui orando e às vezes eu vou orar pelos meninos e aí eu coloco a mão, né, e tudo, e aí eu começo a falar para eles assim, eu começo a falar para Deus assim: Senhor, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, e aí eu vou liberando as vezes. Aí eu falo, até onde tiver uma gota do meu sangue, do meu DNA, todos eles vão ser fiéis ao Senhor. Aí os meninos olham assim para mim e falam, nossa, mãe! Eu falo, Você foi longe, mãe. eu falo para eles, é porque é a partir de mim, eu É. tenho responsabilidade com a minha descendência. Né? Então, assim, eu acho que o ponto, assim, de que nos impulsiona para um caminho de perdão é a gente entender essa responsabilidade. A minha vida não é só sobre mim. Então, o que eu preciso deixar para trás, né? E é a partir de agora, né? Daqui para frente, você não pode mudar atrás. Atrás Exato, você tem que consertar e ajustar. Agora, daqui exatamente. para frente, e você vê, né? Essa história linda que você tem, linda porque o Senhor restaurou. E assim, a gente consegue perceber o nível de honra. Porque eu acredito, Luana, que a consequência disso, a consequência do perdão, do religar com Deus, principalmente através do perdão, ele traz muita honra, muita dignidade, muita Sim, santidade. sim, E é isso sim. que a gente consegue ver, assim, eu mesmo de longe acompanhando pelo Instagram e tudo, às vezes a Pamela posta uma coisa ou outra, às vezes estou mais lá no perfil dela do que Sim, no seu, mas eu consigo acompanhar e perceber como uma atitude traz tanta honra, né? verdade. É um Verdade. legado, porque a Verdade. honra, Sim. ela ultrapassa, ela não fica só em mim, Uhum. porque o meu filho vai entender o princípio e ele vai viver e vai aplicar para o filho dele, e Exato. assim as coisas vão acontecendo. E eu Sim. tenho certeza que essa questão dessa conversa, né, com o Isaac, eu costumo dizer aqui para os meus filhos, eu também não tive pai. E eu costumo dizer que para quem nada tem, pouca coisa serve, Uhum. Sim, sim, né? A verdade. gente, quando não tem, a gente consegue dar um valor, né? Algumas vezes,
Claro que nós somos humanos e erramos, e algumas vezes eu falo para minha filha, seu pai é o cara, é o É, cara. Seu pai, honra seu pai, sim, cuida do seu pai, abraça seu pai, ama seu pai, porque é quem não tem, sim, queria sim, ter, sim, queria ter. sim. Ou às vezes quem teve não foi o padrão, né? Não foi o ideal. Isso. E marcou de Igual no forma caso, ruim. exatamente, igual no caso do meu marido, que teve um pai que foi idas e vindas, foi criado pela mãe até os 10 anos. Então, assim, tem uma história que gostaria de ter vivido com o pai, com a mãe, gostaria de ter vivido o ajuste, mas talvez você não teve isso. Então, É. começa agora a fazer diferente, né? Sim, com Começa certeza. agora a zerar essa conta, essa Exato, dívida que tá aí exato, para trás, que alguém ficou devendo. Então você exato. começa a se reestruturar para que essa dívida não aconteça mais. Isso. Sabe por quê também, Ellen? Assim, a criança, ela aprende por repetição, né? Sim, E o ambiente, quando a gente gera um ambiente saudável e essa saúde ela é repetida, ela é constante, as crianças elas vão crescer com a cognição emotiva delas, né, o lado emocional delas saudável. Então você para de repetir aquilo tudo que você recebeu, né? A gente não sim, precisa dar aquilo que a gente recebeu. A gente pode modificar, a gente pode reescrever uma nova história a partir da gente. Você sabe, alguns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, Deus me deu uma palavra muito forte em relação à nossa vida, né? E eu acho tão interessante, assim, eu já falei dessa palavra muitas vezes com muitos pais, e ela faz muito sentido. Porque, justamente assim, né, enquanto eu estava vivendo todos esses processos de cura, porque é como você falou, né, a gente carrega muitas coisas e nem sempre é fácil, não é um processo da noite para o dia. Então, tem coisas que eu vou sendo curada e vou liberando perdão ao longo da minha vida, né? sim, E naquele momento ali, Deus falou algo tão interessante comigo que é, aquele povo que saiu do Egito, né, quando eles chegaram no deserto, eles sentiram medo quando eles foram espiar a terra, eles sentiram medo e sim, eles viraram e falaram assim: olha, a gente não vai lá porque aquela terra tem gigantes e eles são, nós somos como gafanhotos para eles, né? Nossos filhos vão ser como pão, eles vão ser comidos, né? Aquela coisa toda. Eles sentiram medo, tal, duvidaram do que Deus tinha dado uma terra prometida para eles. Aquela terra era deles por herança, porque Deus tinha falado, tinha dado. Mas eles tinham uma mente tão cauterizada de escravos no Egito que eles não conseguiram ter uma mente de conquistadores para entrar naquela terra. E aí o que aconteceu? Eles receberam uma sentença ali, né? E eles não iriam entrar na terra. Só quem iria entrar na terra ali daquele povo do Egito era quem tinha de 0 a 20 anos. De 20 anos para cima ali eles iam morrer. Ok. Essa galera aqui, ó, do 0 aos 20 anos, o que que Josué teve que fazer? Treiná-los como conquistadores. E aí eles vivem ali no deserto, vivendo milagres, né? Tantas coisas que acontecem ali no deserto, que sai água da pedra, que chove ave para eles comerem. E eles vivenciam tudo isso. É um tempo de muitas guerras, de conquistar, né, a terra, um tempo de sim, cansaço. E aí a Bíblia fala assim, que aí Deus lá em Números fala para eles assim, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão destronar todos os reinos que tem naquela terra, porque ali tem gigantes. Vocês vão destronar aqueles gigantes e vão possuir aquelas terras, vão quebrar os ídolos deles, vão expulsá-los de lá e vão possuir aquelas terras. A promessa já era deles, né? Mas eles tinham que conquistar, certo? E a ordem era: enfrentem aqueles gigantes, vença aqueles gigantes. O que que acontece? Eles entram na Terra Prometida e que é muitas vezes o que acontece com a gente, né? Por quê? Porque eles entram na Terra Prometida e aí o maná cessa, mas eles têm tudo do bom e do melhor ali agora, né? Em acesso para eles. A Bíblia fala que eles provaram das novidades da terra.
Então, o que que acontece? Eles se envolvem tanto com a terra, tanto com a promessa, tanto com aquela, como é que fala? Tanto com aquelas novidades, que eles decidem o quê? Não lutar com aqueles gigantes, porque eles estavam num lugar confortável. Saíram do Egito, do Egito, saíram do deserto e agora estavam numa terra prometida. E muitas vezes a gente se converte, a gente vem para Cristo, ou a gente alcança um sucesso financeiro, né, um sucesso na vida, e a gente chega nesses lugares confortáveis. E a gente decide não lutar esses gigantes que estão ali, que precisam ser destronados. Só que a consequência daquele povo foi o quê? Lá em Juízes 2 fala assim, que aquela geração de Josué morreu e nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. E a palavra conhecer ali é a mesma usada no original para a palavra que fala que Adão conheceu Eva. Então, é uma palavra usada para intimidade. Não é que eles não sabiam quem era Deus, certo? Eles sabiam, eles eram ensinados, eles ouviam sobre os milagres, eles ouviram tudo que Deus tinha feito sobre aquele povo. Mas foi uma geração que nasceu sem intimidade com Deus. E aí o que aconteceu? Que eles se relacionaram com aqueles gigantes. E aí a Bíblia fala que eles foram adorar Baal e Astarote, que eram os deuses daqueles gigantes. E as filhas tiveram relações com aqueles gigantes e os povos se misturaram. O que eu quero dizer com isso? Todo gigante que nós decidimos não lutar, não destronar, eles vão ser vizinhos dos nossos filhos. E em algum momento os nossos filhos podem se relacionar com eles. Então essa palavra, quando o Senhor me deu lá atrás, eu me lembro que eu sentei, eu falei com o Rafa, compartilhei com ele, e a gente sentou e a gente começou a dar nome para os nossos gigantes, aquilo que nós precisávamos enfrentar, vencer, perdoar, liberar e mudar, para que os nossos filhos não precisassem lutar lutas que eram nossas, na verdade. E que muitas vezes a falta do perdão nos leva para esse lugar, de levar os nossos filhos a vencerem lutas que não são deles. Assim como hoje a gente tem que vencer lutas que não foram nossas, que foram transferidas, traumas que a minha mãe passou, que a minha mãe viveu, que em algum momento ela lançou aquilo sobre mim, num comportamento, num grito, numa falta de paciência. Eu fui uma criança muito incompreendida no meu temperamento, né? Eu fui uma criança colérica, sanguínea, e eu tinha uma irmã melancólica, então a minha irmã era a frufruzinha da mamãe. E eu era aquela que questionava, batia o pé, na verdade me jogava no chão, dava birra. Então eu fui uma criança muito incompreendida, minha mãe não soube lidar com a minha personalidade, com o meu temperamento, né? Então, quando eu recebi o Isaac, eu tive que lidar com muitos traumas da minha vida. E um deles era a morte, porque eu quase morri no parto dele e ele quase morreu. Ele foi um bebê prematuro. E quando eu me vi ali naquela situação que eu não tinha o controle da vida dele e que em qualquer momento ele podia morrer, me levou lá para aquele lugar de quando eu vivi aquelas mortes ali tão traumáticas na minha vida, tão nova. Então, mais uma vez, o Senhor me deu a oportunidade de ressignificar aquele lugar. E entender, né? Porque o Senhor, ele vai nos colocando diante dos nossos traumas para ir nos libertando, para ir quebrando essas correntes, né? Que nos aprisionam. E aí, a partir dali, muitas circunstâncias que eu fui vivendo, o que aconteceu? Quando eu recebi a Rebeca, foi muito interessante. Porque o Isaac sempre foi aquela criança muito pacífica, muito tranquilo, do acordo, olha, vamos fazer os combinados, né? Tudo certinho. Menino sendo menino, né? Menino sendo menino. E aí, quando a Rebeca chega o quê? A Luaninha. A cópia. E eu me lembro até que quando ela fez 2 anos, que ela entrou na fase dos 2 anos, né, que é quando a criança percebe o mundo e entende que ela é uma pessoa separada da mãe, ela é um outro ser humano, e aí ela quer explorar e tudo mais. Eu não tinha ainda esse conhecimento. Eu me lembro que nós ficamos assim, eu lembro que de um dia o Rafa ter olhado para mim, ele falou, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí ele comprou um livro, eu lembro até hoje, ele comprou um livro chamado assim,
Educando Crianças Desafiadoras. Aí ele foi e falou, ó, nós vamos ler esse livro aqui. Porque como é que nós vamos educar essa menina? E aí ele falou assim, e você vai saber melhor do que eu, porque você era igualzinha a ela. Então, assim, a Rebeca veio para me trazer para esse lugar também, de olhar Sim. para ela, lembrar de quem eu fui, mas ter a chance de perdoar a minha mãe naquele lugar onde ela não me compreendeu, Uau. onde ela por muitas vezes me julgou, me rotulou. Eu carreguei todas essas coisas que Nossa. foram construindo a minha identidade. Para quando chegar em Cristo, eu pude receber uma identidade nova e, a partir de Cristo, perdoar minha mãe e poder ser uma mãe diferente para a Rebeca. Glória a E Deus. aí, ontem, né, eu sabia que a gente ia fazer essa live, eu estava aqui no sofá com ela e eu perguntei para ela assim, eu falei, Beca, é, me fala aí 5 motivos que você teria para trocar de mãe. 5 motivos que você Essa é poderia boa. trocar a mamãe. E ela ficou pensando, e eu pensando assim, meu Deus do céu, tá pensando demais, né? O que que vem por aí, né? Aí ela pensou, ela falou assim, mãe, eu ia falar uma coisa, mas ela é tão pequena. Aí eu falei, o que? Ela, eu queria uma mãe que me desse um celular. Aí eu ri, né? Aí ela falou assim, mas eu não te trocaria por nada, não tem nenhum motivo que me faria Ah, te que trocar. linda. Então, e aí naquela hora a gente, né, até se abraçou, tivemos um momento ali, ficamos conversando um tempão, e eu pude ver, assim, o quanto hoje eu posso escrever uma história diferente, né, na vida dela. Então, tem muitas vezes que eu olho comportamentos dela que eu me lembro de mim no passado, que eu falava, meu Deus, eu fazia isso. E aí eu tenho, por hoje ser livre desse lugar, Sim. eu não repito aquilo que a minha mãe fazia comigo. Agora, quando a gente decide não perdoar e continuar carregando aquela dor, aquela mágoa, presa naquilo, a gente vai reproduzir os mesmos padrões. Não tem como. Aqui eu já vivo ao contrário, né? Meus filhos aqui já são adultos, então o meu mais velho tem 21. O Uau. meu do meio vai fazer 20. E a minha bebezinha tem 17. Já tá querendo até foi até querendo namorar, minha filha. Então você Eita, imagina. Eu vivo essa história aí de trás para frente, porque eu fiz esse processo que você fez. Só que seus filhos ainda são pequenos, né? Seu filho tá com 15 anos, ele tá entrando agora mesmo na adolescência de verdade. Mas hoje eu vejo aqui e eu tenho aquela sensação assim de uau, uau, como eles são gente boa, como eles são pessoas de Deus, como eles isso. entenderam aquilo que eu queria passar, né? Sim, Isso é tão gostoso, é tão gratificante, porque existem erros, sim, existem falhas, sim, mas sim, existe tanta honra, tanta glória, sim. tanta graça de Deus nesse relacionamento, né? É, E é lindo de ver. Mas eu queria falar um pouco que você começou a falar sobre a primogenitura. sim, E você falando aí, né? O primeiro filho, ele pega a gente bem sim, crua, assim, né? Nível sim, hard. sim, E eu acredito que a bênção de Deus da primogenitura, um dos aspectos é esse. Porque uhum, a gente não sabe muito lidar com as circunstâncias e acaba que ele pega muito do que não deveria. O sim, segundo filho, e eu tenho o terceiro, né? No caso, eles amenizam esse processo. É como se a gente errasse muito a primeira vez e a segunda, a terceira, bem menos. sim, Então, sim, Deus separou uma bênção especial para a primogenitura, que é sim. justamente, você vê como Deus é perfeito, né? O ajuste disso é como se Deus falasse assim: olha, seus Você vai pais vão errar aguentar muito. mais? É, Exatamente, vão errar muito com você. sim, Seus pais sim, vão pisar muito na bola com você, mas eu tenho uma sim. benção especial para você. É verdade, verdade, Não é verdade. É interessante? interessante mesmo, verdade, com certeza. E eu acredito até que quando vem o outro filho, né, seja o segundo ou seja o terceiro, a gente sempre tem essa oportunidade de fazer essa leitura, né? E muitas vezes Sim, eu olhar para trás e falar assim, mas por que que eu grito tanto? Por que que eu explodo, né? Por que que eu não tenho paciência com isso? Por que que às vezes eu sou uma mãe tão super protetora, né? Eu me vi muito nesse lugar, justamente aquele trauma ali da morte, né?
o Isaac, que foi o primogênito, Deus me colocou diante da morte tantas vezes com ele, porque de fato Deus queria que eu fosse curada nesse lugar. Então, tantas vezes o Isaac teve exposto à morte tão novinho, que eu precisei chegar nesse lugar de entender que a vida dele não era minha e que eu não podia fazer nada, assim também como eu não pude fazer nada na vida dos meus pais para que eles vivessem, né? Então, assim, e aí o que que acontece? Se eu não me curo desse lugar, eu seria uma mãe, o quê? Super protetora, talvez uma mãe rígida, talvez uma mãe que fosse transmitir esse medo para os meus filhos, entendeu? Que não fosse deixar eles fazerem nada com medo da morte. Igual eu tenho pessoas próximas a mim que vivem assim, né? Eu até costumo falar, não, vamos tratar isso aqui, não tá legal, você tá transferindo esse medo. Porque aí acaba aprisionando o filho. E aí outro dia foi até interessante, que ele falou assim para mim, ele teve uma experiência de estar com uns amigos, e os amigos... esses negócios, esses esportes radicais, né, aqui que eles fazem, na neve, essa coisa toda. E ele falou assim, mãe, eu tava observando fulano, meu Deus, ele é tão medroso. E eu falando pra ele, cara, vai lá, experimenta, faz. E ele, não, que eu tô com medo de cair, que eu tô com não sei o quê, né, e os meninos tudo de 15, 16 anos. Ele falou, nossa, mãe, achei ele meio molenga. Falou assim, né. E ele falou assim... aí ele falou assim, não, eu dou graças a Deus que vocês sempre foram pais, assim, que me botava para fazer as coisas. Às vezes eu tava com medo, vocês falavam, não, Isaac, vai lá, você dá conta, o papai e a mamãe estão aqui, a gente tá aqui. Aí a gente lembrou de um brinquedo que tinha aqui, que ele tinha que subir, era bem alto, aí eu ficava por baixo falando, não, filho, pode ir, eu tô aqui, eu te seguro. Mas, se você que tem um trauma ali sobre morte, sobre alguém que pode morrer a qualquer momento, né, como foi o meu caso, e você não cura isso, você vai transferir, você vai ficar ali, aquela mãe, não, meu filho, não faz isso não, você pode cair, você pode morrer. Nananana. E aí você vai o quê? Limitando a vida da criança, ele cresce esse adulto cheio de limitações, cheio de bloqueios, né, cheio de mazelas que não foram dele, que foram realmente Exatamente. transferidos por nós. Então, assim, o lugar do perdão é um lugar de liberdade e bênção, que é o que você está falando, né? É, Aí você vê a história de José, que aí quando você vai ver a vida dos filhos deles, cara, eles receberam herança por é causa de um totalmente posicionamento do diferente. pai. Exatamente. Então, Outra assim, coisa, outra coisa que eu queria que você falasse um pouco para nós é essa questão desse prazer que você sente, né? Hoje em dia as mulheres perderam tanto isso, esse prazer, sabe, essa paixão por maternar, esse gosto de gastar tempo. Eu lembro que quando eu estava em Brasília, logo que eu saí de Sobradinho, eu fui pro plano, eu conheci uma amiga, a Moriá, e ela tinha filhos pequenos. Um filho, na verdade, hoje ela já tem três, mas ela tinha um filho pequeno, o Efraim, e eu amava o Efraim. Então eu gastava tempo com o Efraim. E eu ficava muito impressionada com a dedicação dela com o Efraim. Na minha época, apesar assim de ser uma boa mãe, de sempre tentar estar ali, eu estava tão preocupada com outras coisas, sim, tão ocupada. Eu me lembro de uma situação que meu filho mais velho, o mais velho, né? Eu trabalhava em dois empregos, eu era corretora, professora na secretaria, e eu lembro que uma vez eu fui chamada na escola porque ele estava com o chinelo trocado, ele foi para a escola com o chinelo trocado. Sabe uma coisa assim? Foi todo desalinhado. E eu lembro que a professora me chamou e falou: Mãe, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa com sim, você? Porque o Heitor veio nessa situação. E eu senti tanta vergonha daquilo, vergonha por estar buscando coisas fora. sim, O que era a prioridade estava dentro. sim, sim, Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender ir para Deus e reorganizar a minha casa. sim, E eu acho muito lindo mulheres que têm essa dedicação, essa paixão em maternar. Sabe, esse sim, negócio de gastar tempo com o filho, sim. esse prazer, né? A gente está perdendo esse prazer. Sim, sim, é muito interessante, é muito real, né? Isso que você está falando, é muito dentro da realidade hoje. Essa busca, né, de sucesso fora e não dentro, né? E eu vejo assim, Ellen, eu acho que
as mulheres hoje, né, uma grande parte das mulheres hoje perderam, né, como você falou, esse brilho da maternidade, né, Sim. pelo fato muitas vezes até mesmo de não entender o propósito da maternidade. Quando a gente olha para o propósito, o que que é gerar uma vida, naturalmente isso vai te dar prazer, né? Porque quando você pensa que Deus decidiu dividir com uma mulher um ventre, ou ainda uma mãe que seja adotiva, dividir com a mulher um coração para gerar um filho, para gerar uma pessoa, Para moldar, né? Você para molda o moldar, caráter, exatamente, você está você, construindo um ser humano, sim, sim, juntamente com o Espírito de Deus, é claro. Então, sim. assim, o privilégio que é para nós, né, você poder olhar para uma criança e saber, porque o cérebro da criança ele é moldável, ele é construído, né? E o arquiteto do cérebro das crianças são os pais. A criança Sim. aprende por aquilo que ela vê, por aquilo que ela escuta, por aquilo que ela sente, que ela percebe o ambiente. Então, assim, quando uma mulher não entende esse lugar, esse propósito, aí a maternidade se torna, às vezes, um peso ou se torna, às vezes, algo. Como é que eu posso dizer? Algo simples da vida, né? Tipo assim, vamos Sim, levando. algo E, comum, né? e os filhos vão se criando. Eles não são criados, eles vão se criando, né? Então, É, assim, não é a partir de um lugar de culpa, mas é a partir de um lugar de consciência. É a partir de um sim, lugar de você de sim. responsabilidade. Falar, cara, E de eu gerei. ajuste, né? E de ajuste Exato. de pensar assim, não, eu tô agindo assim, então eu preciso me Sim, esforçar e me ajustar para sim. construir E isso. eu vejo tanta graça de Deus, porque assim, eu fui uma pessoa que eu não tive os meus pais. Nem mesmo quando eles eram vivos, eu não os tive. E hoje olhar para a minha vida, assim, ver onde Deus me colocou com esse olhar para a maternidade, para a criação de filhos, eu falo que é só Deus, É. que é só a graça de Deus. E eu me lembro de algo assim, né? Que foi interessante você falar sobre isso, porque eu tô com a minha filha entrando na pré-adolescência, né? Sim, E naturalmente o corpo já começa a mudar, né? Aquela questão sim. toda. E aí eu me lembrei esses dias de algo, e Deus me mandou fazer algo, né? Eu nem sei ainda se eu posso compartilhar isso, mas eu vou falar aqui rapidinho. Porque a pré-adolescência chegando, o corpinho mudando, eu comecei a pensar sobre a questão do primeiro ciclo, né? Como que seria? Sim. E aí eu me lembro, olha o que que aconteceu comigo, e olha para você ver como os nossos traumas, como o nosso corpo transmite os nossos traumas, né? Como que o nosso corpo sente e mostra. Quando a minha mãe faleceu, o maior medo do meu pai era que eu menstruasse, porque ele Nossa, ficou viúvo com duas meninas. Então, nossa. o assunto que ele mais falava comigo era sobre isso. Minha filha, olha, se acontecer, não tenha vergonha, conta pro papai, tal, tal, tal. E eu comecei a ficar com medo daquele negócio, porque ele, como homem, não sabia me explicar como era no corpo de uma mulher, o propósito daquilo. Ele só falava que ia sair um sangue, e que se saísse um sangue não era para eu ficar com medo, que era para eu falar para ele. E aí eu fiquei com medo daquele negócio tão grande. Só que o que aconteceu? Meu pai faleceu. E ainda não tinha acontecido. E aí eu fui morar com a minha tia, né, que se tornou ali a minha tutora, que nos adotou. E quando realmente desceu o meu primeiro período, minha tia só me deu ali uns absorventes, não me explicou. Eu não tive nenhum, como é que eu posso dizer assim, uma orientação e nem muito menos um lado emocional. Por quê? Porque eu tinha acabado de ficar órfã do meu pai e da minha mãe. E aí acontece uma coisa que era o que o meu pai mais tinha medo. E como aquilo tantas vezes foi falado assim, me conta, me conta. Então na minha cabeça estava um turbilhão de tantas coisas que eu senti raiva de ter menstruado. Eu sentia uma raiva tão grande daquilo. Eu ria de nervoso, sabe? E aí, todas as vezes que a minha menstruação ia vir, eu ficava indignada, eu não queria viver aquilo. Eu falava, ai, pra que isso aconteceu? E nananã, né? Eu era muito nova e tudo. E o que gerou no meu corpo? Porque a dor não era da menstruação em si. A dor era da falta do pai e da mãe. Era do abandono. A dor que eu sentia era uma ferida na minha alma de, poxa, eu tô vivendo isso aqui, mas cadê a minha mãe?
para me explicar. Cadê o meu pai? Cadê esse acolhimento? Eu não tinha. Então, aquela dor, aquela ira, né? Era sobre isso. Meu corpo refletiu. O que que aconteceu? Quando eu casei, eu não podia gerar. Eu parei de menstruar. Eu ficava 8, 9 meses sem menstruar porque eu não ovulava. E aí, quando eu e o Rafa decidimos ter filho, e a gente foi fazer alguns exames, o médico foi e falou para nós, olha, para você engravidar, você vai ter que fazer um tratamento. E vai demorar e tal e tal. E eu lembro que a gente saiu chorando do consultório, porque a gente já tinha recebido assim, uma palavra, um direcionamento de Deus para a gente ter filhos. E aí eu fui falar isso com Deus, né? Eu falei, mas como assim e tal? E o meu sonho sempre foi ter uma família. Como eu perdi a minha lá atrás, eu sempre quis ter a minha família. Sim. E aí eu me lembro que naquele tempo ali eu fiquei em oração, jejum, aquela coisa toda, buscando a Deus. E aí o Senhor, enfim, para encurtar a história, eu estava num culto e o Senhor falou comigo assim, me deu uma palavra. Ele falou assim para mim, o meu pastor veio orar por mim, ele falou assim, Lu, o pastor não sabia de nada nesse dia, nada. Ele falou assim para mim, olha, eu tô vendo que você tá com uma enfermidade nos seus ovários, um impedimento para você gerar. Mas Deus está mandando eu te dizer que Ele está te dando ovários novos. Glória a Para você não Deus. ter medo, você vai gerar. Ellen, na mesma semana eu marquei o exame com o mesmo médico que me tratava já há mais de 15 anos. E quando a gente fez o exame de novo, o médico olhava para mim e falava assim, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, você tá com um ovário de uma criança de 12 anos que nunca menstruou. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu já tinha 26 anos. Ou seja, Deus me curou. E naquele dia, Deus falou comigo assim, e naquele dia eu recebi uma palavra sobre a vida do Isaac, e Deus falou para mim assim, eu vou te dar um filho, homem, o nome dele vai se chamar Isaac Rafá, porque assim como eu fiz com a Sara, eu fiz com você, e ele vai carregar o Rafá no nome, para ele sempre se lembrar que eu te curei, para ele ser gerado. E aí, o que aconteceu comigo? Todas as vezes que eu ia menstruar, eu me lembrava dessa palavra, e eu sentia uma gratidão tão grande, que eu falava, Deus, obrigado. Obrigado por eu poder ter gerado meu filho. Aí eu entendi o propósito da menstruação na vida de uma mulher, da ovulação na vida de uma mulher. É de gerar vida. E eu comecei a ser tão grata a isso, né? Tão grata a Deus por isso, que eu parei de reclamar. E, para quem não podia ter filho, ainda tive a Rebeca, né? Então, assim, eu tive 2. Então, são 2 milagres na minha vida e tudo. Então, quando foi agora que eu me deparei com toda essa situaçãozinha começando a acontecer na vida dela, o Senhor falou para mim, você não vai transferir uma dor e nenhum trauma, porque você já foi curada nesse lugar. Transfere para ela o propósito do que é. Por quê? Porque muitas meninas, né, eu trabalho com muitas pré-adolescentes ali, né, porque o Kids a gente lidera até a pré-adolescência, e eu vejo as meninas, o quanto, o medo que elas têm desse momento chegar, né, e quantas mulheres rejeitam isso, né, ai, pra que isso, não sei o que, e é né, uma murmuração ao redor de tudo isso. Mas quando você enxerga a beleza do gerar, naturalmente você vai sentir gratidão, porque é uma saúde do seu corpo, foi Deus que preparou. E quando você gerar filhos, você vai gerar dentro dessa perspectiva, dessa gratidão de poder gerar vida, de poder gerar um ser humano, de poder gerar um filho de Deus na terra, né? Então, assim, e aí o Senhor foi me deu uma direção para eu preparar um kit para ela, com várias coisas, ter esse momento e transferir essa mentalidade para que ela possa, justamente, continuar entendendo todas as vezes, né, que o períodozinho dela vier, é uma graça de Deus, é uma saúde. Deus fez o corpo da mulher para estar nesse lugar. Mas isso foi a partir de um lugar de cura. Foi a partir de um lugar de perdão, de perdoar o meu passado, de perdoar a minha história, de entender que tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi me construiu, né? Que não são processos fáceis, mas são necessários para uma vida de plenitude e liberdade. Olha, eu ficaria aqui horas te ouvindo.
horas, horas. A gente ficou aqui, ó. Eu Sim, nem vi o tempo passar. Liguei aqui o nem horário, eu, meu Deus. nem eu. Mas, uau. Olha, uau atrás de uau. Que live maravilhosa, gostosa. Amém, verdade. Olha, que Deus abençoe sua vida, seu projeto. Eu tô aqui na Amém. torcida de Portugal, compartilhando sempre que eu É consigo verdade, eu e vejo. mandando muitas orações para que Deus Amém. expanda, né, sopre o seu nome aí pelas redes sociais, para que o Amém. nome dele seja glorificado, viu? E você Sim, impacte, porque eu tenho certeza, eu conheço essa família linda, né? verdade, é verdade. Conheço Ele é vocês precioso. desde tenho muitos anos. Pamela foi minha madrinha de casamento, eu já fiz 25 anos de casada, amiga. Meu Imagina. Deus, é verdade, é verdade. Então, vocês estão sempre nas minhas orações e eu quero te agradecer por essa graça, por essa, Amém. por tanta unção de Deus que a gente consegue perceber naquilo que você fala e naquilo que você carrega. Amém, amém. Obrigada, obrigada a você, né, que está aí me desatando para esse lugar de live, que eu corro que só. E aí ontem eu mandei uma mensagem para uma amiga, eu falei, amiga, uma amiga me convidou para live, o que que eu faço? Ela falou, se veste de você e vai. É isso, não precisa Ai, mais meu do que Deus isso. do céu, pai. E Mas tem que fazer obrigada. mais, chamar essas mulheradas aí que eu já vi, às vezes entrando no seu perfil, Sim. eu vejo umas mulheres que têm uns projetos também. Muitos, são Então vamos muitas. conectar aí esses propósitos para que o nome do Verdade. Senhor seja É glorificado, viu? verdade, é verdade. Estou aí nesse caminho. Um Um beijo, beijo no seu Ellen. coração, Obrigada. fica com Espero que Jesus. tenha abençoado aí todo mundo que Abençoou assistir. muito, muito. Você nem tem noção quanto, Amém. Um viu? beijo, viu? Um Tchau. beijo, com Deus, tchau.